É importante esclarecer que para o judaísmo não existe nada de mais sagrado na criação divina do que a vida humana. Diz-se no judaísmo que quando se salva uma vida humana, é como se tivéssemos salvado toda a humanidade. Dito isto, fica claro que para todos nós é um grande sofrimento quase diário nos últimos dias assistirmos na televisão às cenas dos civis que vêm morrendo inocentemente na guerra de Israel contra o movimento terrorista Hamas. Importante também deixar bem claro que os responsáveis únicos e maiores deste drama, desta catástrofe, são os próprios guerrilheiros e os líderes do Hamas. Vejamos por quê. O Estado de Israel vem sofrendo ataques sobre sua população civil desde o ano de 2000. Quase mais de 8 anos, o Estado de Israel resolveu reagir paliativamente, suavemente, pontualmente a esses ataques, até que eles se acumularam e chegaram a tal ponto em que a população israelense civil atingida pressionou o governo por uma solução radical. Vejam vocês que a cidade mais atingida pelos foguetes, que é Sderot, limítrofe à fronteira com Gaza, tinha antigamente 50 mil habitantes. Atualmente, restaram menos de 25 mil. Os outros tiveram que se mudar do local, não conseguiram permanecer em suas casas. Mais triste é que o governo de Israel teve que construir uma creche blindada em Sderot para proteger as suas crianças. Os abrigos de ônibus são todos eles à prova de impacto de foguetes. Enquanto isso, do outro lado da fronteira, foi feito exatamente o contrário. Foi feita uma exposição da população civil nos últimos dias, que foi usada como verdadeiros escudos humanos para ocultar armamento e guerrilheiros do Hamas. Então, chegamos a ler as manchetes dos jornais, que o Estado de Israel está provocando uma resposta desproporcional. Na realidade, o povo de Israel protege os seus cidadãos, enquanto que o governo do Hamas expõe a sua população e principalmente as suas crianças de frente ao conflito. E, no caso da desproporcionalidade dita, vale lembrar que Israel está tentando, em 8, 10, 12 dias, neutralizar ataques que foram feitos durante 8 anos. Para balancear e avaliar com tranquilidade os danos e os estragos, seriam necessários computar todo o mal que foi feito pelo fundamentalismo terrorista contra o Estado de Israel em 8 anos e aí sim comparar com o que vem sendo feito em 8, 10, 12 dias, mas principalmente pela irresponsabilidade do Hamas de esconder armas, guerrilheiros por detrás da população civil, em mesquitas, em escolas, em bairros densamente populacionais. Vejam vocês que é de se estranhar. Há quase 15 dias, nenhum líder supremo do Hamas aparece em público. Tem circulado por Gaza ou vai visitar os feridos e os mortos. Por quê? Porque com dinheiro que é doado pela União Europeia, pelos Estados Unidos e por várias outras instituições de filantropia, eles construíram abrigos e túneis subterrâneos para trazer armas contrabandeadas e, nesse momento de crise, para ocultar os seus líderes, enquanto a população sobre a terra sofre os bombardeios e aparece na manchete dos jornais. Em 2005, Ariel Sharon, um dos grandes heróis militares do Estado de Israel, quando primeiro-ministro, resolveu tomar uma decisão unilateral, retirar 7.500 colonos que habitavam em Gaza. Digo melhor do que retirar,
arrancar literalmente 7.500 colonos, 20.000 soldados que estavam estacionados em Gaza, garantindo que não chegariam muito próximo da fronteira para atirar foguetes. E o que foi a contrapartida desse gesto de boa vontade em prol da paz? Os terroristas guerrilheiros chegaram para próximo da fronteira e começaram a atirar 10 vezes mais foguetes. Só esse ano são mais de 2.500 foguetes e morteiros. Desde 2000, são quase 6.500 foguetes e morteiros. E com terrorismo não se brinca. O Hamas é fruto da mesma árvore do terrorismo que já vinha atacando na década de 70 e 80 os aviões dos voos civis sequestrando, navios de cruzeiro em alto mar, aterrorizando aquele símbolo maior da convivência humana que foi a Olimpíada de Munique, e todo mundo lembra, ninguém esquece, em 72, como foram assassinados os atletas israelenses impiedosamente por terroristas na época da OLP. O DNA do terrorismo do Hamas é o mesmo daqueles que explodiram 2 torres e mataram 3.500 civis em Nova York, no World Trade Center. São os mesmos que colocaram bombas nos trens de Madrid, no metrô de Londres e, mais recentemente, são aqueles que invadiram Bombaim, na Índia, explodindo e metralhando indiscriminadamente mais de 300 inocentes, feridos e mortos mais de 200, sem saber sequer qual era a origem, a religião e a motivação para isso. Existe uma filosofia no Hamas que é o ponto negativo de toda a negociação de paz, até de um cessar-fogo. Criado em 1987, o movimento Hamas tem nos seus princípios fundamentais a eliminação do Estado judeu, mesmo que para isso seja necessário o uso da chamada jihad, da Guerra Santa. A Guerra Santa prescreve o martírio ou o suicídio dos seus componentes. Então, o Hamas tem como objetivo da sua vida a morte, própria e principalmente dos outros. Enquanto persistir esse abismo de civilizações onde os judeus, assim como os cristãos e como a maioria dos islâmicos, têm o maior respeito pela vida humana, e o Hamas, ao contrário, tem o maior desprezo pela vida humana das outras etnias e religiões, enquanto houver este abismo, não pode haver diálogo, não haverá paz e não haverá convivência. É triste para nós judeus que procuramos ser humanistas, pacifistas. Na nossa cultura não existe o culto à morte, ao suicídio e nem a essa devoção à guerra. É muito triste que tenhamos que ver os jovens israelenses, o povo de Israel, a sociedade israelense, que tantos benefícios já trouxe para a humanidade, em termos de avanços sociológicos, de ciência, de tecnologia, participando de uma guerra que não nos faz bem de maneira alguma. O que pedimos a cada dia é que o mundo civilizado se revolte contra este terror que está sendo implantado, esse câncer social que está sendo implantado lá na faixa de Gaza. E vejam vocês que nenhum país árabe dos 42 países árabes vizinhos interferiu positivamente nesse conflito. Nenhum país árabe quer acolher o Hamas, na verdade. Nos últimos dias, vem falando muito em negociações na ONU, mas é blá, blá, blá. De positivo, nenhum deles deu a mão a Hamas, porque eles conhecem a filosofia do Hamas. Eles próprios temem o Hamas crescendo e depois indo invadir os próprios países para derrubar os governos. Porque a teoria e a filosofia do Hamas não é ficar só lutando com Israel, mas espalhar uma dita revolução, entre aspas, por todo o Oriente Médio. Nós, homens e mulheres de bem,
tememos e devemos estar atentos a cada dia que passa contra essa verdadeira difamação que vem sendo feita contra o sionismo, contra o Estado de Israel e contra todo o antissemitismo que vem travestido nas entrelinhas. A todos vocês, por mais que pareça difícil em nossos dias, um voto de Shalom.